Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre as regras da união estável. Nossos convidados, o juiz Antônio Carlos Parreira, da Vara de Família e Sucessões de Varginha, e a advogada Fabiola Meiron Fadu, especializada em Direito de Família e Sucessões. Numa parceria da TV Assembleia com a MAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Parreira, qual que é a história da união estável, quando que entrou no direito brasileiro? O que é uma união estável? Olá, Carlos. Tudo bem? Doutora Fabiola. É um prazer, antes de mais nada, de estar participando desse programa. Veja bem, a união estável, oficialmente, ela iniciou com a Constituição de 88. Antes dela, existiam algumas decisões judiciais admitindo, né, certos benefícios aos companheiros que, na época, eram tratados mais como concubinos. Mas, oficialmente, a Constituição de 88 é que deu início à chamada união estável. Posteriormente, vieram algumas leis, a primeira delas regulamentando basicamente a pensão alimentícia entre os companheiros e, posteriormente, veio a regulamentação. Qual que é a diferença com o casamento, doutora Fabiola? Bom, eu costumo dizer que, para facilitar o entendimento, né, a união estável, para mim, seria praticamente o casamento sem a formalização, sem os proclamas, sem habilitação em cartório, sem aquela cerimônia. É uma comunhão de proposta, é a vida em comum, é o respeito, a fidelidade, aquilo tudo que tem no casamento, menos a formalização, a regulamentação passada em cartório. Seria basicamente isso, para a gente dar um entendimento mais assim, simples, né? Mas, doutora Fabiola, uma pessoa casada pode constituir união estável no caso de famílias simultâneas? Essa questão é muito interessante, sabe? Primeiro, olá para todos, né? Mas essa questão é muito interessante e nós estamos vendo aí recentemente várias decisões muito inovadoras nesse sentido. Na verdade, quando a gente tem com o Código de 2002, ele trouxe essa previsão de uma forma, inclusive, expressa. Há um artigo dizendo especificamente, literalmente, que aquelas pessoas casadas mas que estiverem em uma situação de separação de fato, estão aptas a constituir uma união estável. O que está acontecendo ultimamente, que está surgindo assim, de uma maneira assim, muito inovadora, é se admitir, em casos muito específicos, a ocorrência de uniões estáveis simultâneas, duas uniões estáveis, ou uma união estável e um casamento simultâneo. Inclusive, tivemos recentíssima decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que acabou de reconhecer essa questão de uma união estável e um casamento simultâneos, mas de uma maneira excepcional, dando um descrime muito interessante, que foi o fato das pessoas que estavam naquela relação, todas sabiam do que estavam acontecendo, ou seja, a esposa sabia que o marido tinha uma convivência duradoura e prolongada com outra pessoa e vice-versa. Então, assim, quando isso acontece, da união estável simultânea, ela vai estar sempre baseada numa situação de excepcionalidade. E trabalhar com essa questão, doutor Antônio Adi, espero que concorde comigo, é muito delicado, porque o fato em si, as provas que vão vir à luz, elas vão determinar situações, assim, em termos de decisão, muito diferenciadas. Não dá, dentro do direito de família hoje, no meu modesto ponto de vista, a gente não pode tecer conceitos pré-estabelecidos com nenhum dos institutos, porque a evolução do meio social e do meio da família, ele é muito grande, muito rápida, e, infelizmente, o nosso legislador não dá conta de acompanhar. Quem tem feito o maior papel nisso tudo, na verdade, o grande ativista dos reconhecimentos do direito de família é o Poder Judiciário, porque ele tem enfrentado as questões sociais e dado soluções de forma a proteger a todos e a evitar, inclusive, enriquecimentos ilícitos. Doutora Fabiola, Carlos, só complementando, né, eu costumo dizer, porque no judiciário a gente diz que cada processo, cada caso é um caso, né, mas nunca um caso é tão diferente do outro como no direito de família e principalmente quando se trata de união estável. Né? Porque nós temos diversas configurações hoje.
Antigamente, a sociedade era muito rígida, a questão familiar era muito rígida, né? Havia um namoro, um noivado, não podiam morar junto antes de forma alguma, nada. Hoje não, hoje há um namoro, hoje que vivem juntos, moram juntos, né? O que a jurisprudência, a doutrina está chamando de namoro qualificado, né? São namoros de longa duração. Então, cada caso realmente de união estável é um caso. Não tem como ter uma decisão genérica para todos os casos. Mas, doutor Antônio, o senhor falou aí do namoro qualificado. Configura uma união estável, o namoro qualificado? O namoro qualificado, o entendimento doutrinário jurisprudencial, que não é namoro. É namoro. Qualificado porque é longo, é de grande duração, tal, mas é um namoro. Não constitui união estável, é o entendimento que se tem. Está tendo. Mas tem que formalizar um contrato para evitar ser caracterizado como união estável? Veja bem, a formalização de um contrato não importa necessariamente em namoro qualificado e nem constitui uma união estável. É o fato, é o que vai se comprovar em juízo que realmente existiu. Porque é documentação. Lógico, se um casal resolve constituir união estável, vai a cartório, regulamenta, faz por escritura, né? Estabelecendo qual que será o regime a ser adotado, facilita muito. Mas, no fundo, se houver litígio, é no processo que nós vamos ter que examinar se realmente aquele contrato espelhava uma união estável existente ou se era uma coisa apenas fictícia. Não tem como. Infelizmente, não tem como. É muito interessante essa questão que você colocou, e o doutor Antônio bem disse, a questão dos contratos. Muitas pessoas começam a procurar o contrato como uma maneira de trazer uma certa segurança à relação que elas vivem. Só que isso não é o bastante. A gente está falando de uma situação, acima de tudo, evolutiva. Quando você estabelece um namoro, seja um namoro simples ou qualificado, o que você tem? Duas pessoas que querem se conhecer sem um compromisso de estabelecer uma família. Ponto. Esse namoro é simples porque é o sem compromisso total, né? Como a meninada hoje tem até um nome diferente para isso, cada hora eles mudam o nome, é o ficante, né? Agora eu acho que já é outra coisa, viu, doutor Antônio? Mas, assim, seria isso, é você conhecer o outro sem grandes compromissos. E nós temos ainda uma inovação, que a liberação sexual, ela ainda causa uma questão, ainda provoca uma situação de conhecer o outro, inclusive intimamente, né? Sem nenhum compromisso também, às vezes nem sabe o nome, mas está lá, né? Fora isso, quando a gente parte para o namoro qualificado, você tem o quê? Duas pessoas que continuam querendo se conhecer, que estão se conhecendo, que têm uma vida íntima, que têm uma comunhão de vários interesses, mas elas não têm, na essência, o querer constituir uma família. E esse elemento subjetivo é que eu acho que é o mais delicado, que é colocado para o Poder Judiciário resolver e para nós, advogados, trabalharmos também, sabe? É um muito fino, muito fino. Chama-se affectio maritalis, não é isso? Exato. Isso, exatamente, que é o desejo de constituir uma família. A gente já teve nos primórdios que a família e casamento eram sinônimos. Hoje, principalmente destacado através da Constituição Federal, né, que foi nosso grande marco de dar essa guinada, a família não é formada só pelo casamento em si, a família é formada por vários aspectos, tanto que existe família de um só, né? E até mais, famílias de dois comuns, famílias de três, existem famílias de todas as formas, né? Hoje fala-se em direito de famílias, né? São das famílias, na verdade. Direito das famílias, das famílias, exatamente. Porque são várias formas de família, né? Então, nessa questão do contrato de namoro, o interessante é isso, porque chegou num momento, inclusive, eu acho que isso, salvo engano, foi a partir da legislação de 96, que foi a segunda que regulamentou a união estável após a Constituição Federal. Porque, até então, tinha a Constituição Federal, a união estável, quando começou a ser regulamentada após a Constituição Federal, previu-se um tempo, deveria-se existir um tempo de 5 anos para se configurar uma união estável.
Com a legislação de 96, esse tempo deixou de existir. A partir do momento que esse tempo deixou de existir, é que a gente surge as primeiras discussões sobre o contrato de namoro, em que as pessoas começaram a buscar uma maneira de como que eu vou definir o que é união estável, ou seja, aquele relacionamento íntimo, etc. e tal, mas que não tem a característica de querer constituir uma família, daquele que tem uma característica. Eu já não tenho mais a limitação de tempo, eu não tenho a condicionante de tempo. Então, veio a questão do contrato de namoro, e que muito se discute se ele é válido ou não. E eu, particularmente, não coloco para nenhum cliente meu a questão do contrato de namoro como uma questão realmente definidora e asseguradora de direito, porque, como o doutor Antônio disse, isso vai depender muito de como que aquilo vai evoluir. Afinal, todo namoro, um momento ou outro, evolui para uma família regulamentada em termos daquela tradicional situação de marido, mulher, filho, companheiro, companheira, menino, com menino, sem menino, mas aquele grupo que a gente fala tanto na música, né? Cachorro, gato, galinha, e por aí vai a confusão da família. A senhora falou aí sobre o tempo, né? E um fato que aconteceu em Goiás chamou a atenção. Uma mulher alegou uma convivência de 40 anos e não obteve o reconhecimento de união estável, segundo a Justiça Goiana, por falta de prova concreta. Então, quais são as provas, doutor Antônio, para caracterizar-se uma união estável? Bom, as provas são as provas normais que existem, né? Provas documental, testemunhal, infelizmente, digamos assim, ainda é essencial nesses processos que dizem família. Eu digo infelizmente porque a prova testemunhal é muito complexa, né? Depende muito da visão da testemunha e, às vezes, do interesse da testemunha em ajudar a beneficiar alguém. Então, é muito complexo essa questão, né? Então, mas as provas são as normais, né? Agora, o que nós temos que descobrir é se houve a situação presente ou é para o futuro, porque a união estável é o casamento, como eu disse, é o casamento não formalizado, existe, é o atual. Né? Namoro qualificado é uma coisa para o futuro. Eles querem no futuro, pretendem no futuro. Né? Essa decisão de Goiás não é novidade. Em 2015, o STJ, numa decisão brilhante relatada pelo ministro Marco Aurélio Bellucci, já tinha fixado sobre isso. Um casal que eles viveram juntos 2 anos, moraram no exterior, tudo, e o STJ entendeu. Né? Depois da justiça em primeira instância e no tribunal, segunda instância, entenderem que existia uma união estável, o STJ entendeu que não havia, que o que havia era um namoro qualificado. Né? Então, vai depender. Como eu disse, cada caso é um caso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, em seguida voltamos com Via Justiça. Estamos de volta com Via Justiça, hoje com o tema Regras da União Estável. Participam do programa o juiz Antônio Carlos Parreira, da Vara de Família e Sucessões de Varginha, e a advogada Fabíola Meiron Fadul, especializada em Direito de Família e Sucessões. E eu abro esse bloco perguntando para a senhora, doutora Fabíola, há dados estatísticos sobre dissolução de união estável, como acontece com o divórcio? Olha, eu não sei te responder isso, sinceramente, porque a união estável, e se esses dados existirem, até que ponto que eles são fidedignos? Porque, como a união estável é fundada num fato, há muitas uniões estáveis que terminam sem nenhuma interferência do Poder Judiciário, né? Na verdade, a gente só vai ter a discussão da união estável batendo as portas do Judiciário quando a gente tem disputas que os próprios casais não conseguem resolver, e principalmente disputas patrimoniais. Fora isso, se a união estável se estabelecer apenas no campo do afeto, né, das pessoas que passam a viver como marido e mulher fossem, mas não têm filhos e não tem nenhum patrimônio a dividir, isso a gente nem fica sabendo. Muito difícil de se saber disso. Então, assim, essa questão ela é complicada. Mas eu acredito que o que mais temos hoje são situações das pessoas se conhecendo,
sabe? E é uma característica interessante, porque o brasileiro, em geral, ele não tem muito hábito de procurar se informar de forma preventiva. Mas esse perfil do brasileiro tem mudado muito. As pessoas têm começado a procurar os escritórios de advocacia, para se inteirar de como que funcionam as questões familiares, as questões que envolvem as uniões, as questões que envolvem o direito sucessório, até porque a gente, depois da mudança do Código Civil de 2002, a gente teve o direito sucessório se entrelaçando de uma maneira absurda com o direito de família. Então, começar a mudar essa filosofia de deixar para resolver os problemas de família depois que eles acontecem é uma realidade, sabe? Então, cada dia as coisas vêm se aprimorando. E também depois que houve a questão do julgamento que o artigo 1790 é inconstitucional e que acabou na prática por igualar a união estável a casamento, as pessoas têm dado muita opção por casar, porque quando você tem um papel, você diminui um problema. A união estável é um fato. Se ela é um fato, eu vou ter que transformar esse fato num mundo jurídico. Então, para que eu vou perder tempo com isso se eu vou ter o mesmo reflexo? Então, tem tido muita formalização dessas uniões estáveis, a partir do momento que realmente o casal entende que está vivendo numa entidade familiar. Mas, doutor Antônio, é preferível fazer por contrato particular ou por escritura pública a união estável? Bom, se for formalizar, sempre é preferível a escritura pública, né? Qualquer instrumentalização de qualquer contrato, por escritura pública tem a segurança jurídica de você ter, pelo menos, a publicidade e o controle, né? O registro, o arquivamento para o futuro, se necessário. Um documento particular pode ser destruído a qualquer tempo, rasgado, né? Tacado fogo, jogado fora, então se perde, né? Já o instrumento público, a tendência é perpetuar. Então, se tiver que fazer, é preferível. Agora, com o que a doutora Fabíola disse, e muito bem abordado, é que hoje, até alguns casais estão preferindo contrair o casamento, casar, realmente formalizar, que de fato os casamentos vão evitar muitas discussões na justiça. Porque na questão do casamento nós temos já definido o que é direito, o que não é, tal, não tem que se perquirir se realmente existiu a união estável ou não, ou se foi um namoro qualificado, né? Não vai ter essa discussão mais. E há uma questão, doutora Fabíola, que parece que a mulher que está em união estável não tem os mesmos direitos que a mulher casada, é isso? Não, isso tudo acabou, graças a Deus. Quando se fala união estável ou casamento, é a mesma coisa, em termos de entidade familiar. A diferença que você vai ter de uma coisa para outra é apenas que uma você parte do conceito pré-estabelecido que existe. Se você casou, você tem um papel que fala que você está naquela entidade familiar, que você vive uma entidade familiar. Se você está numa união estável, você, teoricamente, você vai ter que demonstrar juridicamente o fato para depois ter reconhecido aquela entidade familiar, para efeito das questões práticas, né, patrimoniais e assistenciais. E isso acabou sendo muito interessante, porque, veja bem, na verdade, se eu falo de união estável, eu estou falando de uma relação que é fática. Fática porque, em tese, aqueles integrantes optaram por estabelecer de uma maneira fática. Eles não querem trabalhar na seara de uma regulamentação imposta pelo Estado. Nem por isso o Estado vai deixar de reconhecer o direito deles. Ponto. A partir do momento que eu elevo a união estável a uma condição de ter que ter algum papel, algum documento, algum registro, alguma escritura, seja o que for, eu começo, em certa forma, a descaracterizar a essência dela. E com isso começa a correr o risco de repente, de regredir um pouco no direito que nós tivemos reconhecido dessa forma de relacionamento no mundo jurídico. Tá? Então, isso é uma coisa importante. União estável e casamento são iguais. A diferença é que uma você já está pré-provada e a outra você vai ter que demonstrar. Ponto. Aliás, doutora Fabíola, desculpe interrompendo a senhora, o legislador no Código Civil, ao regulamentar a união estável no Código Civil, ele acabou regredindo,
Ele foi o que veio, né, piorou a situação que existia na Lei 9.278, né? Principalmente na questão do direito sucessório, onde estabeleceu-se um artigo que foi aquele artigo declarado inconstitucional pelo Supremo, que era o 1790, se não me engano, é esse mesmo, né? Que atribuía ao companheiro uma participação na herança, não era herdeiro, não era nada, né? O Supremo, em boa hora, acabou com isso, não há discussão, os direitos são iguais, o direito da companheira, do companheiro é o mesmo, do cônjuge, não há que se questionar. Então, isso é uma prova que toda vez que o que a doutora Fabíola disse, toda vez que se quer regulamentar a união estável, né, acaba se regredindo, porque, na verdade, a união estável é uma situação, de fato, em que os casais opinaram por não ter regulamentação, a não ser, né, entre eles próprios. Né? Doutora Fabíola, algum caso interessante que a senhora possa contar aí sobre união estável? O que está predominando nesse momento? O menino tem tanto caso interessante de união estável, cada um mais maluco que o outro, para te falar a verdade. Bom, deixa eu ver. Tive um caso que interessante, já tem alguns anos, e na época foi muito difícil de trabalhar com esse caso, porque aí entra exatamente na questão da prova, né? Que foi um caso de um senhor casado há muitos anos, senhor, casal de idade, 80 anos o marido e 80 anos a esposa. E esse senhor era um intelectual, gostava de muitos livros, e aquilo a mulher não gostava daquele tanto de livro em casa, porque ele abarrotava o apartamento de livros. Então, ele tinha um outro apartamento, que era dele, que ele estabeleceu um apartamento que virou uma grande biblioteca. Só tinha livros nesse apartamento, uma cama de solteiro, onde ele cochilava depois do almoço, e ele a família contratou uma pessoa para cuidar dele, fazer o almoço e tal, porque ele saía de manhã, ia para o escritório, né, que era o apartamento, ficava lá o dia inteiro, cochilava depois do almoço, quando era 3 e pouca, 4 horas, ele voltava para casa. Quando esse senhor faleceu, essa cuidadora entrou pedindo reconhecimento de união estável. E foi uma situação muito complicada, porque, inclusive, veja bem, ela estava cuidando dele no escritório, onde ele guardava todos os documentos, no escritório. Então, até mesmo vários documentos desapareceram. E foi um processo muito tormentoso em que a prova foi difícil para todos os lados. Porque até mesmo para a mulher, que é a esposa, né, que está vivendo, que não tem uma história familiar, que não tem interferência no relacionamento exterior, é difícil você provar. Como você prova que você está casado? É muito difícil. Ela conseguiu? Conseguiu. Nós conseguimos demonstrar que a cuidadora realmente estava tentando se locupletar, né, de uma situação de uma forma indevida. E aí, eu até peço licença para voltar um pouquinho e te falar o seguinte: apesar da união estável ser uma questão que é eminentemente fática, é produtivo também algum tipo de ordem na coisa, porque, infelizmente, muitas fraudes acontecem, muito oportunismo acontece, sabe? E eu sempre falo que um grande indicativo das questões relacionadas à união estável está no direito previdenciário. O direito previdenciário, muito antes de chegar ao direito de família, ele já começa a regulamentar, a identificar várias questões que depois vão desaguar dentro dos direitos, do direito de família. Nesse aspecto, inclusive, teve uma alteração da legislação previdenciária em 2015, que ela trouxe para dentro do texto que regulamenta as questões de direito previdenciário, esse habitual, como, né, nosso direito público, né, reconhecendo que a constatação de fraude na alegação de união estável, ela enseja a perda do eventual benefício de pensão por morte concedido. Isso é muito importante em termos de trazer a positivação do elemento fraude, sabe? É uma questão muito importante e a gente tem isso todo dia. Inclusive, estou agora com um caso também recente exatamente disso. A pessoa, na verdade, era uma inquilina do
falecido, né? Essa, no caso, é pós-mortem também, é discussão de reconhecimento pós-mortem. Ela é inquilina da pessoa que faleceu e, em cima disso, ela está tentando usar esse argumento para caracterizar uma união estável. Como só para deixar claro, aquela anterior do senhor que estava no escritório, ela não conseguiu. Não conseguiu. Nós provamos que não havia, que era apenas uma relação de cuidadora. Foi até muito interessante porque ela foi além de demonstrar que existia algum relacionamento afetivo. Nós conseguimos, na ação, demonstrar que era apenas um relacionamento de prestação de serviço. Porque, em geral, quando você tem discussão de simultaneidade, de casamento com união estável ou de duas uniões estáveis, acaba sendo sempre muito comum colocar, olha, tinham 2 relacionamentos, só que um configura uma entidade protegida pelo direito de família e o outro não. Então, assim, o que inclusive gera muito sofrimento, né, para aquele que realmente é o, digamos assim, que está ali dentro do direito de família. A gente está chegando ao final do programa, infelizmente. Eu pediria agora ao senhor e à senhora para que fizessem as considerações finais de uma forma mais sucinta. Doutor Antônio Carlos. Bom, eu antes quero agradecer, né, mais uma vez a participação e quero dizer que a união estável, né, o grande diferenciador da união estável, para mim, do namoro qualificado, é o que os tribunais têm entendido a partir da decisão do STJ, né, que é o estado presente, o momento presente, onde o casal convive de certa forma com todos aqueles requisitos do casamento, só não formalizado, né, com uma aparência externa de casamento, de casados, mas no momento atual. Ao passo que o namoro qualificado, é uma coisa para o futuro, eles estão projetando para o futuro, né? E vai depender, logicamente, de cada caso, do exame das provas, né, produzidas em cada processo. Senhora, agora, doutora Fabíola, considerações finais. Olha, agradeço muito a oportunidade, foi muito importante esse momento, né? E eu sou a defensora assídua de que é preciso mudar conceitos do nosso país. É preciso que as pessoas tenham ânimo de procurar informações preventivamente. Não adianta a gente ficar deixando para o advogado ou para o Poder Judiciário decidir sobre a vida do que a gente viveu. A gente precisa se informar. Ter informação não quer dizer que se ama mais ou que se ama menos. Não quer dizer que se é frio porque se está tratando ou buscando informações do que significa cada situação, né? Então, deixo aqui realmente essa mensagem. Busquem informação. Uma consulta ao advogado não é tão cara assim não, viu, gente? É mais barata do que pagar o advogado depois e vai facilitar muito. Todo conflito, quando chega às portas do judiciário, é sempre um tormento. Ninguém vai encontrar solução. Vão sempre encontrar decisões, e decisões nunca vai agradar nenhuma das partes. Então, busquem os advogados, busquem se informar, permitam a questão da seara da prevenção. E, acima de tudo, eu quero deixar aqui muito claro e registrado o meu agradecimento ao Poder Judiciário, porque, na verdade, nas relações de família, quem é a mola propulsora do direito das pessoas, do reconhecimento, da vedação ao enriquecimento ilícito e da extirpação das injustiças é o Poder Judiciário, porque, infelizmente, o nosso legislativo não dá conta de acompanhar a evolução e esse papel tem sido feito pelo Poder Judiciário e pelos nossos maravilhosos juízes, dentre eles, doutor Antônio, que está bem representando aqui essa instituição. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Antônio Carlos Parreira, de Varginha, e com a advogada Fabíola Meyron Fadul. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.